Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Então, aproximando-se dele Pedro, disse: Senhor, até quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis fazer as contas com os seus servos, e tendo começado a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tivesse com que pagar, mandou o Senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo que tinha, até que se saldasse a dívida. Porém, o servo, lançando-se aos pés do Senhor, lhe suplicava, dizendo: Tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O Senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. Mas este servo, tendo saído, encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, e lançando-lhe a mão, o sufocava, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, lhe suplicava, e dizia: Tem paciência comigo, eu te pagarei. Porém, ele não quis, mas retirou-se, e fez o que o pusessem na prisão, até pagar a dívida. Ora, os outros servos, seus companheiros, vendo isso, ficaram muito contristados. Foram e referiram ao seu senhor tudo o que tinha acontecido. Então, o Senhor chamou-o e disse-lhe: Servo mau, eu perdoei-te a dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu logo compadecer-te também do teu companheiro, como eu me compadeci de ti? E o Senhor, irado, entregou-o aos algozes, até que pagasse toda a dívida. Assim também vos fará meu Pai Celestial, se não perdoardes do íntimo dos vossos corações, cada um a seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. (10 de setembro, 24º domingo do tempo comum), Evangelho de Nosso Senhor, escrito por Mateus, capítulo 18, versículo 21 ao 35. Vamos ver o nosso Catecismo da Santa Igreja, falando do perdão, e a gente vai fazer um elo com o Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso, que é a oração que fala aí do perdão, né? Do perdão dos pecados, do perdão das dívidas, enfim. Parágrafo 2839. Começamos a orar ao nosso Pai com um sentimento de audaciosa confiança, suplicando-lhe que o seu nome seja santificado. Pai Nosso, falando do Pai Nosso. Pedimos-lhe para sermos cada vez mais santificados, mas apesar de revestidos da veste batismal, não deixamos de pecar, de nos desviar de Deus. Agora, nesta nova petição, voltamos para Ele, como o Filho pródigo, e reconhecemos-nos pecadores na sua presença, como publicano. A nossa petição começa por uma confissão, na qual, ao mesmo tempo, confessamos a nossa miséria e a sua misericórdia. A nossa esperança é firme, pois que em seu Filho nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. E encontramos nos sacramentos da sua Igreja o sinal eficaz e indubitável do seu perdão. Parágrafo 2840. Ora, e isso é temível. Esta onda de misericórdia não pode penetrar nos nossos corações enquanto não tivermos perdoado aqueles que nos ofenderam.
O amor, como o corpo de Cristo, é indivisível. Nós não podemos amar a Deus a quem não vemos, se não amarmos o irmão que vemos. Recusando perdoar aos nossos irmãos, o nosso coração fecha-se, a sua dureza torna-o impermeável ao amor misericordioso do Pai. Na confissão do nosso pecado, o nosso coração abrase a sua graça. Parágrafo 2843. Assim, ganham vida as palavras do Senhor sobre o perdão, sobre este amor que ama até ao extremo do amor. A parábola do servo desapiedado, que conclui o ensinamento do Senhor sobre a comunhão eclesial e que nós ouvimos hoje no Evangelho, termina com essas palavras: assim procederá convosco meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar o seu irmão do fundo do coração. É aí, de fato, no fundo do coração, que tudo se ata e desata. Não está no nosso poder deixar de sentir e esquecer a ofensa. Mas o coração que se entrega ao Espírito Santo muda a ferida em compaixão e purifica a memória, transformando a ofensa em intercessão. Parágrafo 2844. A oração cristã vai até ao perdão dos inimigos, transfigura o discípulo, configurando-o com o seu mestre. O perdão é o cume da oração cristã. O dom da oração só pode ser recebido no coração em sintonia com a paixão divina. O perdão testemunha também que, no nosso mundo, o amor é mais forte que o pecado. Os mártires de ontem e de hoje dão este testemunho de Jesus. O perdão é a condição fundamental da reconciliação dos filhos de Deus com o seu Pai e dos homens entre si. Parágrafo 2845. Não há limite nem medida para este perdão, essencialmente divino. Quando se trata de ofensas, pecados, segundo Lucas, ou de dívidas, segundo Mateus, de fato, nós somos sempre devedores. Não devais a ninguém coisa alguma, a não ser o amor de uns para com os outros. Romanos. A comunhão da Santíssima Trindade é a fonte e o critério da verdade de toda a relação. E é vivida na oração, sobretudo na Santa Missa, na Eucaristia. Deus não aceita o sacrifício do dissidente e manda-o retirar-se do altar e reconciliar-se primeiro com o irmão. Só com orações pacíficas se podem fazer as pazes com Deus. O maior sacrifício para Deus é a nossa paz, a concórdia fraterna e um povo reunido na unidade do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Catecismo da Santa Igreja realmente é muito educador, Os evangelhos registram várias advertências de Jesus sobre o perdão. Por exemplo, se vocês perdoarem as faltas das pessoas, também o Pai perdoará a vocês. Mas se vocês não perdoarem as pessoas, o Pai também não perdoará as faltas que vocês cometerem. As comparações usadas por Jesus na mensagem desse evangelho de hoje causam impacto e mexem com a nossa sensibilidade. Mostram como o nosso coração humano tem dificuldades para perdoar. Necessitamos do perdão e o imploramos a Deus. Cheio de bondade e misericórdia, Deus nos perdoa, cancela nossas dívidas, as nossas ofensas, os nossos pecados. Nós, no entanto, em vez de perdoar, temos vontade de castigar a quem nos ofendeu. Não é assim que Deus age. A parábola mostra que Deus leva a sério este assunto. Se não perdoarmos, ficaremos em dívida com Deus. Até quando? E qual será a nossa paga? Pensemos nisso, busquemos a reconciliação com os irmãos, com a igreja e com Deus.